Sim, 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 pessoal. Estamos de volta com mais um podcast de Frente com os Guris. O meu nome é João Gabriel. Rodrigo Crespo. E hoje estamos aqui com a nossa amigona e também nossa advogada, né? A doutora Rafaela. Acabamos de fechar uma parceria aqui já. Nem sabia. E várias dicas, né? Ela já nos deu várias dicas. Aquela olhadinha. Foi dica, não foi consulta, porque tem uma diferença. Bom, galera, antes de mais nada, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, tá? A Ferragem Guelin, atende também aos sábados à tarde. O telefone deles é 3251-4440, repetindo, 3251-4440. Radialista aí. Crespo Imóveis e Negócios Rurais. Pô, ninguém imaginava. Crespo Imóveis e Negócios Rurais também. Qual o telefone? Qual o telefone? 991988561. Área Chama os 53. guri, tamo underline. E era ativa. isso. Thiago, casas pré-fabricadas também. Thiago trabalha com casas pré-fabricadas, material de... Também faz casas com... Me fugiu a palavra agora, novamente. Acontece seguido. Como é que se diz? Quando é Chalés. tijolo? Quando é tijolo? Alvenaria. Alvenaria. Por isso que tu tá aqui, Rafa. Vamos lá, o telefone do Thiago. Vamos achar aqui o telefone do Thiago, que era pra eu ter feito isso também. Não fez. É assim, comprou o terreno pra Crespo Imóveis e não tem uma casa pra botar lá em cima ainda. Vou. Chama os guri, entendeu? E se der Tá o Thiago problema? Chama os guri. E se der um problema, chama a Rafa. E se precisar anunciar, se for um bem comercial ou algo assim, pode anunciar conosco aqui também. Pode ser nosso parceiro, nos patrocinar, nos apoiar. Perfeito. Casas pré-fabricadas do Thiago. Telefone, área 53 991 57 9784. Orçamentos até em finais de semana, tá, pessoal? Tanto o 4440, 3251-4440 da Ferragem Guelin é o WhatsApp, tanto quanto o do Thiago para construtora. Tá bem? Rafa, muito bem-vinda aqui. Agradeço Obrigada, guris. muito o aceite do convite nosso, tá? Eu que agradeço o convite. Queria dar uma boa tarde para todos vocês, né? Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria dizer que eu estou muito grata em ser uma das pioneiras aqui do podcast, né? Me sinto lisonjeada, realmente, assim, de verdade, com o convite. Quando vocês entraram em contato comigo, a primeira coisa que eu falei foi: eu adoro podcast, eu amo podcast, eu gosto da proposta, eu gosto dessa ideia aqui de conversa, né? Meio que entrevista, meio que conversa. Uma resenha. E eu agradeço mesmo, assim. Para nós é uma honra. A honra é minha poder conversar com vocês aqui, né? Já conheço todos. Ter o convite aceito. Um prazer para nós. E a nossa conversa vai ser bem produtiva. Então, assim seja. Quer iniciar? Pode fazer Vamos as honras. mais reto, fazer uma pergunta mais reta. Ai. Rafa, como iniciou a tua carreira? Que te levou, né? incentivou, o que te levou a escolher essa profissão e o teu nicho dentro da tua profissão? Essa é uma pergunta bem legal, porque assim, o meu pai é advogado, né? Vocês conhecem. E então eu cresci perto do direito. Eu sempre me vi perto do direito, né? Meu pai sempre advogando, sempre na correria, né? E várias vezes ele até me dizia: tem certeza que tu quer advogar na tua vida? Olha aqui pro pai. Olha aqui pro pai, é isso que tu quer? Tu quer advogar, né? E eu dizia: não, eu quero, eu gosto disso, é legal, né? É uma profissão que tem tá sendo muito dinâmica, assim, tem muita correria. E eu pensei: eu quero isso pra minha vida. Então eu cresci com isso e sempre tive essa ideia, assim, desde pequenininha as pessoas me olhavam. Eu nem sabia o que era. O que tu vai ser? Eu vou ser advogada. Eu nem sabia o que era ser advogada, né? Mas eu sabia que eu queria ser isso. E sempre teve o apoio? Sempre tive total apoio, assim. Meu pai, às vezes... Aquela coisa de pai, né? E mãe, tem certeza que é isso que tu quer? Tu não precisa ser advogada só porque o teu pai é. Perfeito. E eu quero ser advogada. Não tem jeito. Não tinha outra opção pra mim. E começou o tempo a passar, chegou perto da faculdade, né? De entrar pra faculdade, não tive dúvidas. Entrei na faculdade de Direito. E aí, quando a gente entra na faculdade, né, de Direito, sempre aparecem aquelas pessoas assim: mas e concurso público? Hein? Tá te preparando, né? Já começa a estudar agora. Tu vai ser juíza, né? Tu vai ser delegada, né? Tu vai ser... A expectativa lá em cima, aquela expectativa, só que o que as pessoas não percebem é que às vezes tu não quer essa carreira
do concurso público. Tu quer aquela autonomia, né? Eu quero ser advogada, ponto final. Ou que nem eu, só se formar, tá bom. Não, tá tudo bem, né? E aí eu, não quero advocacia. Acabei me formei nova, né? Me formei com 21, fazendo 22 anos. Passei na prova da OAB e quando eu me formei, né? Me formei no final de 2018, eu tinha muito interesse em atuar no ramo do crime, direito penal. E aí... Tu queria ser criminosa, então? eu queria... Não. Não vou me resguardar. É difícil. Daqui a pouquinho a gente apaga. Não, mas é pra ser assim mesmo. Vai embora. O Rodrigo já tá desvirtuando a conversa. Mas porque assim, o direito penal, tu te formou, né, João? O direito penal, tu chegou a te formar no direito, não? Ainda tem um longo caminho. Não, tudo bem, tá? Um dia a gente chega lá. Mas o direito penal eu sempre achei uma matéria muito legal de ser estudada, porque eu sempre enxerguei o direito penal como uma ciência. É tudo redondinho, é tudo bonito, é tudo muito legal. E pra mim, assim, sempre foi muito interessante. Gosto ainda muito de estudar o direito penal. Só que quando tu começa a advogar, a vida vai te levando por certos caminhos. Sim. Né? E aí tu sai com aquela decisão Tu entra com um propósito e a vida vai te encaminhando. 1000 vezes maior do que eu já imaginaria. Exatamente. A vida vai te encaminhando, assim, e a vida acontece, né? E isso em qualquer profissão. Tu imagina uma coisa e às vezes a vida vai te encaminhando por um caminho que não é ruim, mas é um caminho diferente daquilo que tu havia imaginado. Então tu acaba trabalhando fora da área que tu trabalha, tu acaba trabalhando em outras áreas também dentro? Não, aí eu saí da faculdade, tanto que eu fiz a prova da OAB, né, que é a prova que a gente faz para ser advogado. Sim. E eu fiz a prova da OAB em direito penal, porque eu saí da faculdade, eu gostava muito de direito penal. Eu gostava muito de estudar, sempre gostei de estudar, de conversar sobre direito penal, enfim. E aí comecei a advogar, né, cidade pequena, e começou a aparecer muitos casos de direito de família pra mim. Começou a aparecer muito. Deu uma reviravolta. Deu aquela reviravolta. Tipo assim, eu tava lá disponível pra atuar no direito penal, e aí... O mercado te buscou. E o direito, eu falo, o direito de família, ele veio até mim, sabe? Começou a vir um caso, aí outro caso, aí eu comecei a estudar mais aquilo, comecei a me aperfeiçoar, e aí... De repente eu olhei, bom, aqui tá um mercado livre pra mim, entendeu? Meu caminho tá aqui. Sim. Foi indo, e agora recentemente eu senti a necessidade de, bom, eu preciso divulgar um pouquinho mais o meu trabalho, né? Eu preciso falar pras pessoas isso daqui, que eu estou atuando com direito de família. Sim. E aí, então, foi quando eu optei, bom, então eu vou começar a me apresentar como Rafaela, que advoga principalmente no direito de família. Por falar nisso, tem uma perguntinha bacana ali. Quem enviou a perguntinha é sobre como tu começou. Tem nada ali? Não. Qual foi a ideia que teve? Entra na caixinha de pergunta. Acessa ali. Mas a pergunta é a seguinte, o arroba dele, vamos ver. Cadê o rapaz? Roberto. Aqui. Mozão. Quem será? O vulgo mozão. Roberto KP _ Ele perguntou: o que te motivou a começar a divulgar o teu trabalho no Instagram? Essa pergunta é muito boa e tem tudo a ver com o que a gente já tava falando, né? Porque várias pessoas me perguntam isso, sabe? Por quê? Por que tu começou a falar, né, no Instagram, do nada, te apresentar, assim? Do nada? Quer te aparecer? Tem pessoas que pensam isso, óbvio. Eu acho sobre isso, né? Te falei no YouTube e tal, né? O João foi até uma pessoa que quando eu comecei, lá acho que eu postei meu primeiro vídeo, o João falou, pô, parabéns, legal, continua, não para, vai pro YouTube, né? As pessoas que não têm coragem de fazer o que tu faz têm a maldade pra ti. Eu tenho certeza que vão deixar de subir. Tipo assim, eu tenho certeza que várias pessoas criticam, entendeu? Só que eu tenho a minha consciência muito tranquila. Primeiro, eu atuo dentro dos limites éticos. Essa é a minha primeira preocupação, assim, de entrar no mundo digital. É atuar sempre no limite ético. Porque a gente até tava falando um pouquinho sobre isso aqui no backstage, né? Mas o direito é uma profissão que ele tem muita restrição.
muita restrição para tudo, assim, para marketing, para posicionamento, né? E então eu sempre gosto de ter a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo o certo. Então, respondendo a pergunta, né? Quando eu decidi divulgar o meu trabalho, foram por vários motivos, assim, mas principalmente por perceber que existe uma lacuna. Eu olhava em várias outras cidades, assim, e tem advogado falando sobre tudo, as pessoas mostrando seu trabalho, né? E nós estamos... Esses dias eu respondi essa pergunta na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Nós estamos num momento em que o Instagram, a internet, o marketing, ele não é mais o futuro. Há um tempo atrás se dizia, a internet é o futuro. Ele é o presente. Não é mais, a internet está acontecendo, sabe? É uma transição que está acontecendo. Exato. E tem pessoas que falam assim, quem chega primeiro deve se tu não tá no... Exato. Se tu não tá na internet, tu não tá no mundo. E de uma certa forma isso é verdade. Por exemplo, eu tô precisando... apareceu um podcast aqui pra mim, de frente com os guris. Será? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou procurar no Instagram. É inevitável. Eu tô precisando de um... Principalmente a ferramenta do Instagram. É a principal ferramenta de distribuição de conteúdo, entendeu? Eu tô precisando de um médico, sei lá, de um dermatologista. Me indicaram o nome da Rodrigo Crespo, por exemplo. Mas eu vou primeiro olhar se essa pessoa tem Instagram. Se ele não tem Instagram... Pra ver se ele divulga o trabalho, como é que é o trabalho. Pra ver se tem pessoas... acesso que tu tem aos pra ver se tem pessoas falando com ele, pra ver se tem pessoas falando bem do trabalho dele, pra ver se ele se posiciona, pra ver se ele é uma autoridade no trabalho dele. Porque daqui a pouco eu chego lá... Bateu o Rodrigo. Não, o Rodrigo Crespo aqui, médico, dermatologista, não tem Instagram. Aí eu já penso... Tá, mas aí o outro médico lá, o João... tem Instagram e tá cheio de conteúdo. É óbvio que eu vou procurar o João. Claro. A gente tá num momento Quem onde começa tarde acaba se atrasando. Exato. Né? E aí até tem uma advogada que eu sigo que ela fala assim, o Instagram hoje ele virou o teu portfólio, assim, ele virou o teu cartão de visitas. Não deixa de ser um portfólio. Não deixa de ser o teu cartão de visitas, né, profissional. Então tu entra lá, no Instagram da Rafaela, ela é advogada. Se tem conteúdo ali sobre a área que eu atuo, sobre a forma como eu me posiciono, mas um pouco também na minha vida pessoal, a pessoa vai olhar aquilo com outros olhos. Então, o primeiro motivo, assim, foi porque eu senti uma lacuna. Eu olhei, assim, e eu pensei, aqui em São Lourenço não tem muitas pessoas fazendo isso. Apesar de ter ótimos advogados, tem muito advogado bom em São Lourenço, mas essa questão, assim, do marketing digital ainda está caminhando um pouquinho devagar aqui. Senti essa necessidade e, além de sentir a necessidade de me posicionar, sabe? De falar, olha, eu sou nova, eu sou jovem, sou recém-formada, mas eu tenho um conteúdo para passar para vocês, ajudar, né? Eu creio que os teus amigos também fazendo isso aí, teu namorado, teus amigos pessoais e profissionais também fazendo, eles também trabalham desse formato. Sim. Né? A gente tem conhecimento aqui de alguns amigos teus que também usam muitas a ferramenta Instagram para divulgar e passar informação, né? Eu tenho muitos amigos que vêm... E aí eu acho que isso aí deve ter te incentivado a emplacar nessa... Com certeza. E assim, quando eu comecei, né, a me apresentar lá, fazia um videozinho, uma coisa assim, meio vergonhada, postava uma fotinho da minha mesa, assim, divulgando e tal. Muitas pessoas me deram um feedback muito positivo, sabe? Vai lá, continua. O João foi né? Vai pro YouTube, tu fala bem, vai lá, te posiciona. E alguém falou na tua cara assim, não faz? Não, nunca alguém... O pessoal não fala pra cara nunca... O pessoal fala por trás, assim, nunca vieram até mim dar uma crítica negativa. E até porque... Mesmo você sendo construtiva, você for, né? Exato, assim, ó, e eu sou uma pessoa, esses dias eu ainda repostei lá, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Não, são críticas destrutivas, na Às verdade. vezes a pessoa né? chega pra ti, tô te dando só aquele passivo, sabe? Tô te dando só uma dica, viu? Tá, mas o que tu construiu? Tenta assim. Eu te pedi uma dica. Exato. Então, assim, ninguém chegou pra mim me dando uma crítica negativa, assim, direto, mas eu sei que existe e tá tudo bem. E eu acho que essa é a grande jogada da internet. Tem muito conteúdo e tem muita gente. Então, assim, se a pessoa gosta do meu conteúdo, ela segue. Se ela não gosta, tudo bem, eu vou passar pro próximo, porque tem alguém falando do que eu falo. Claro, sim. Qual é o teu arroba, já que a gente tá falando de Instagram, né? @Rafaela Fraga ADV. Rafaela com 2 L's. Vai estar na descrição.
Vai estar na descrição abaixo do isso, vai estar tudo certinho. Eu gosto de postar vários conteúdos assim sobre direito de família, que é a minha principal área de atuação hoje, mas eu gosto de trazer um pouco de quem eu sou. Esses dias ainda me perguntaram, né? Me perguntaram ali na caixinha de perguntas do Instagram. O que o marketing do teu trabalho assim mudou na tua vida? E eu falo, olha, melhorou, mas a minha vida pessoal e a minha vida profissional, elas andam juntas. Sim. Então eu não ia... Querendo ou não, né? elas andam Pra juntas. qualquer pessoa, não adianta. Eu não assim. tenho como separar a Rafaela Fraga da Rafaela Fraga advogada. Então eu optei por me posicionar no meu Instagram pessoal de uma forma profissional também. A gente separou um videozinho, Rafael, bem profissional aí pra te mostrar. A gente pode separar e mostrar agora, imagina. Eu tava divertida que isso ia acontecer. Vamos dar agora já? Vamos ver que aí já... Tem que ter uma certa paciência, né? Então vamos contar o que vai acontecer então, né? Mas aí ela É uma reação de um vídeo nosso com a Rafaela num vídeo que tá na internet. É um react nosso de um vídeo na internet, isso. É agora, assim, sem preparação. Já deve ter visto o vídeo, eu já vi o vídeo, mas é icônico. Eu tô até com medo. Vou botar aqui. Já tô rindo. Ligado 190 que o veículo, o motorista, no veículo de cor branco, estaria agredindo a mulher correndo dentro do matagal. Que estaria aí dirigindo com sintomas de embriaguez. Ele estaria dirigindo o veículo de embriaguez. Quer falar alguma coisa com nós? Primeiramente, o senhor não é convidado de estar aqui. Não te permito, não te autorizo em filmar essa postagem. Sinceramente, eu não estou sendo denunciado, muito menos ofensivo e alverigado de qualquer circunstância. O senhor está aqui por inútil circunstância, momento de fazer momentânea e auferida. Tenho certeza que é estudante de direito. Alguma circunstância com relação à sua pessoa, né? Como que é seu nome? Segundo informações, você estaria dirigindo aí esse veículo com sintomas de embriaguez. Não, sim, segundo as informações, se o senhor averigou alguma informação, o senhor deve ter filmado na sua câmera, né? Caso o senhor não tenha filmado nada, seria só mera circunstâncias, né? Caso, por que o senhor chegou a agredir a nossa empresa? Primeiramente, eu não te dei informação nenhuma, não te dei direito. Estaria correndo atrás dessa mulher aqui no mato, aqui, com segundo informações? Sim, estaria a 120 por hora, ela estava a 140, a 160 Não buscou. e de pé. Eu estava atrás dela com o veículo automotor, quase ultrapassei ela, mas não deu, porque ela estava a 160. A gente mostra aí o estado se encontra esse motorista aqui na cidade de Uberlândia. Ele, segundo informações da polícia, dirigindo aí na cidade com sintomas de embriaguez e arriscando ainda a vida de terceiros aqui na Avenida de Comércio Alves dos Santos, nessa madrugada aí de quinta-feira. Rafa, ele tá Tenho certeza que procurando... ele é estudante de direito. Ele tá procurando... Pela argumentação, Segundo semestre. com certeza. Ou menos, bem menos. Apesar de Recém ser passou. engraçado de bebê dirigindo, não é engraçado. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas Eu sei. apesar de estar embriagado, ele conhece os Está direitos embriagado, mínimos dele. Só averiguado o que está português. embriagado. Inútil. O português que ele não conhece muito bem. É inútil. Português é inútil pra ele. A internet tem um pouco de tudo, né? Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando. A internet tem tudo. Tem conteúdo para quem quer se divertir, tem conteúdo para quem quer rir, tem conteúdo para quem quer falar de coisa mais séria, tem conteúdo de direito, tem sobre tudo, sabe? E, então, quando eu comecei a produzir o meu conteúdo lá na internet, eu pensei nisso. Eu pensei, bom, eu tenho que trazer informação. Não custa nada, né? Rafa, eu parto de um princípio que direito era para ter um mínimo na escola, não sei se no fundamental, mas no médio. Concordo. Porque tu não sabe nada do teu direito. Concordo. Não, e assim, Só sabe coisas o direito quando tu básicas. faz um curso Pelo menos a ou base da quando tu tem Constituição, né? acesso a uma pessoa que te dá informações. Tu fala mais ou menos sempre no teu nicho. Poucas vezes tu vai abrir um pouco mais. Só que tu ainda assim tá passando informações que seria do governo passar às vezes, né?
nas que escolas, tem mínimo coisas, e eu nem sobre os teus falo direitos. sobre conteúdos mais técnicos, assim, tu deveria saber tal coisa sobre divórcio, por exemplo. Nem digo isso, mas coisas básicas, por exemplo, tu deveria sair da escola sabendo declarar um imposto de renda. Perfeito. Tu deveria saber sair da escola sabendo quando que tu vai fazer se tu for preso. Tu sabe? Não sabe nada. Tu sabe o Ninguém que sabe nada. Exato, assim, Eu são imagino. direitos básicos, assim, com quem que tu tem que... Ele fez assim. Não, ela chega ali direto. Corta. Eu tô coçando o bigode mesmo. A gente tinha combinado antes de fazer assim, né? Do cabelo. Assim, Mas é que eu não vai dar pra fazer assim do cabelo. Tem um probleminha. O do cabelo tu avisa, tá? corta. Voltando, mas... Já foi alverigado e O que que a gente tava falando? Não tem nada a constar, não constar de nada. Qual foi a tua pergunta mesmo? Eu tava falando do direito nas escolas. Deveria ter. Sim, matéria. deveriam ter. Ninguém sabe de nada. Cara, eu tive um professor Acho que na isso é faculdade básico, que ele deveria, que todo mundo deveria passar pela faculdade de direito. Ou um basicão, resumão. Sabe, um exato. basicão, Eu assim, acho que a ó. base, a Constituição Federal deveria, pelo menos, alguns Exato. artigos, sabe? Por exemplo, tu saber assim, ó, teus direitos básicos trabalhistas, teus direitos básicos de previdência social, né? O que tu pode fazer, por exemplo, com os teus filhos lá. Mas isso já é visto É um basicão de todas as matérias. Então. Basicão. pela parte política, pra ti depender deles. É bem simples, Na verdade, parece que é algo totalmente tu que gosta de cavalo, é que nem aquelas coisinhas assim, Exato. do lado, ó. Exato. Só olha pra frente, só vai olhar pra lá. Tu vai assistir a novela das 9, depois tu vai ver o futebol na quarta-feira, depois tu vai ver não sei o quê. Aqui, ó, agora Mas aconteceu isso é um problema estrutural, assim, porque Certo. outra crítica que eu Todo. faço é, por exemplo, tu sai da faculdade de Direito, tá? E tu conhece leis. Mas, É vou te diferente. dar um exemplo. Tu não sabe sair da faculdade de Direito e abrir um escritório de advocacia? Como trabalhar com gestão de Burocracia. marketing, como declarar o imposto de renda, como fazer uma gestão financeira do escritório de advocacia, como trabalhar o marketing, como prospectar clientes para o teu escritório. São atributos que a gente deveria sair assim de uma formação acadêmica sabendo. Sim. E a gente não tem esse conhecimento nem no ensino médio, Isso poderia ter nem também na dentro graduação, uma cadeira, na né? própria Na graduação. faculdade, né? Por exemplo, conhecimentos básicos de acessibilidade. Sim. Alguém aqui sabe se comunicar em Libras? A faculdade deveria fazer isso, deveria nos trazer essas possibilidades. tem muita carência dentro de todos De todos, os cursos. de mas, todos assim, os mercados, né? Direito, que é fundamental. Então, acho que se o direito já é fundamental, deveria se passar no fundamental. Deveria Acho que, democratizar o acesso à informação, né? pelo Por menos exemplo, ensinar e incentivar as pessoas a saberem os seus fazer direitos. políticas públicas de reconhecimento dos direitos das pessoas, né? Isso que eu falei, por exemplo, o que tu deve fazer se tu for preso? É sério, sabe? Tipo, ninguém tá livre da possibilidade de um dia ser preso. Ninguém tá livre. Viu, João? É? Ninguém tá livre da possibilidade de ser Pode preso. acontecer com qualquer Não, eu tô pessoa. tranquilo. Não, A pode. barulheira é o João fazer um cafezinho. Quer um cafezinho, Rafa? Corta, eu aceito. E aí as pessoas deveriam então sair lá do ensino médio, do ensino básico, assim, que é ensino de base mesmo, conhecendo o mínimo dos seus direitos. Tu não deveria deixar isso só pro advogado. Claro que partes técnicas, né, questões processuais e tal, óbvio que a gente precisa, as pessoas Não, precisam de pro um advogado. mercado- pro Não tô mercado- desvalorizando a profissão do advogado, né? Sim. O advogado é imprescindível para conhecimentos mais técnicos, né, mais formais, mas é como vocês falaram, né, aquelas questões bem básicas, assim, por exemplo, direitos trabalhistas, é uma coisa que todo mundo deveria Tem um conhecer. mínimo que as pessoas deveriam fazer sozinhas. Às vezes tu tem O mínimo, que por pedir exemplo, um a pessoa, ABC. a pessoa Isso no deveria ABC conseguir. o Muito advogado obrigada. te explicar. A pessoa deveria saber Queria ir no apresentar. INSS pedir a aposentadoria dela, Sim. sabe? A pessoa deveria saber no INSS explicar que ela precisa de um auxílio doença. Precisaria, mas a pessoa não sabe. Acho que ainda falta muito acesso, embora se tem Falta bastante. muito acesso mas- à informação, sabe? E eu Por acho exemplo, que essa parte que nós estávamos falando antes, de tu levar esse conteúdo pro público, eu acho isso fundamental. é fundamental. Assim, quando tu fez a primeira vez e eu vi, eu falei assim, tomara que a Rafa não pare. Daqui a pouquinho tu veio. Sim. E foi melhorando e melhorando. Aí tu veio. Uma foto profissional, um vídeo.
Já, pouquinho melhor. já comprei uma ring light. Ring light. E aí tu tá profissionalizando aquilo ali também. E tu tocou num ponto fundamental, Rodrigo, sabe por quê? Eu comecei a perceber isso. Não vai cair, pelo amor de Deus. Muita graça. Às vezes tinha coisas que eu falava assim no meu Instagram que pra mim são básicas, assim. Açúcar? Botou? Aham, mas eu tomo tanto fácil. Muito obrigado. Isso aí. Ainda bem que a Carol já foi embora, né? Eu vou contar. Quando a Nutri saiu daqui, eles estavam comendo bolachinha recheada. Chocolate também. Pra mim, eles ofereceram chocolate. Eu não entendi por quê. Não queria dizer nada, mas alguém falou, acho que agora eu vou comer um Mirabel. Mas falando sério, forte. Agora vai. Mas falando sério, quando eu comecei a compartilhar algumas informações, né, tinha coisas assim que pra mim eram básicas, básico, fundamental, assim. E aí eu Muita compartilhava aquilo pra mim com normalidade, assim. E as pessoas me diziam, mentira, eu não sabia. Mas é, e aí eu comecei a simples pra ti, aos teus e aí olhos, me assim. deu esse estalo, assim, nem tudo que é simples pra mim é pra outra pessoa. Da mesma forma que às vezes tem conteúdo que tu vai falar sobre imóvel rural, tu vai falar uma coisa que pra ti é boba, eu vou falar assim, mentira, eu nem imaginava. Meu Deus, Meu Deus. Mas é verdade, isso acontece muito, né, cara? Deveria ser incluído mesmo. E aí eu pensei, bom, então eu tenho aqui na minha mão uma plataforma enorme de distribuição de informação, né? Então eu vou estar ajudando pessoas de forma informativa e educativa e também vou estar gratuita e também vou estar de alguma forma prospectando clientes. Né? Com certeza. Porque a questão do Instagram e do marketing jurídico, né, que se fala, é tu te demonstrar como uma certa autoridade naquele assunto de uma forma que a pessoa olha e fala, pô, mas o Rodrigo entende mesmo de imóvel rural, hein? Ele entende. Uma forma E aí várias pessoas começaram a dizer assim, pô, se um dia eu precisar de uma advogada, eu vou te chamar. E aí é que tá a questão, sabe? Porque, sério, nem todo mundo quer precisar de um advogado, né? Tem pessoas que dizem, pô, tomara que eu não precise. Não, eu digo assim, tu tá influenciando pessoas, crianças, às vezes vão olhar o teu Instagram e falar assim, eu quero ser igual a tia. Sim. Sabe? Vai acontecer? E aí ali eu acontecendo. acabo, por exemplo, que nem eu falei, né? Eu era pequena e eu falava que eu não sabia, que eu queria ser advogada, mas eu não sabia o que era ser advogada. Hoje eu mostro o meu dia a dia ali no Instagram. Sim. Eu vou fazer uma audiência, tá aqui, ó, uma audiência virtual, agora em pandemia, não sei o quê. Eu vou fazer um recurso, vou te explicar como é que funciona um recurso num processo. Como se preparar para uma audiência. Tem vários estudantes de direito que me seguem, né? E aí as pessoas me perguntam, qual é o livro que tu gosta de ler sobre tal assunto? E tem uma troca. Qual é o autor que tu mais gosta que fala sobre guarda dos filhos, sabe? Então tem uma troca, tem uma rede de informações hoje na internet que é surreal, assim, ó. Se tu souber aproveitar, não existe nada que tu não possa aprender hoje na internet. Eu peguei esse tempo, né? Eu fiz a faculdade de 2017 a 2012. Eu consegui pegar esse tempo aí. A internet auxilia muito, porque só é livro. Imagina tu estudar direito em São Lourenço. Se tu não comprar o livro, tu não arruma. Exato, mas eu sou do tempo lá de ensino fundamental que se tu não fosse ali na biblioteca municipal, tu não tinha acesso à informação. Então tu tinha que marcar um dia, fazer o cartãozinho da biblioteca municipal, chegar lá e dizer, moça, eu quero um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Cara, hoje tu pega isso daqui e coloca aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. Aparece. Se tu não quer ler, tem um vídeo. Tem podcast, tem YouTube, tem livro em PDF, tem o que tu imaginar. Nem precisa encapar mais, né? Tu não precisa sair de casa. Hoje, por exemplo, eu fiz a minha graduação toda na universidade. Muita gente não vai entender essa aí do encapar. O pessoal de uma certa idade não entende. O pessoal do Kindle não vai entender. Não vai entender. Quando eu entrei na faculdade, eu pedia uns livros pro meu pai, às vezes, né? Ô pai, me empresta aquele tal livro. Aí ele me trazia tudo encapadinho, assim, com durex. E a minha mãe encapava pra ele, botava plástico com durex, assim, ele me trazia. Às vezes até papel de presente. Papel de presente, jornal. E aí eu dizia, mas o que é isso? Isso é um livro encapado. É de presente, pai. Sabe? É coisa que realmente o pessoal do Kindle não conhece mais.
E aí, então eu vim, assim, lá da base da minha educação, foi essa, né, eu tinha que ir na biblioteca pública municipal. Moça, me vê a enciclopédia aí da letra B, pra eu ver aqui o que tal coisa, sabe? Hoje em dia, meu Deus, que tem de informação, como eu tava falando. Não digo nem só a informação em si, mas tu poder trocar, fazer isso aqui. Fazer essa rede, troca. que é o que eu faço um no colega Instagram. lá de Rio Grande que estuda em Pelotas comigo. Comecei a conversar com ele por causa da internet. Audiência, Incentiva Rodrigo, ele a fazer isso aí. Hoje eu faço audiência lá na Bahia, de dentro da minha casa. É É inacreditável. outra coisa, né? É outro mundo. É o futuro, vai presente. acontecer. Posso dizer, é o presente. Mas é o presente na pandemia, porque se voltar... Não, Mas aí é que tá, audiências muitas assim coisas também. não retornam. Eu tenho alertado, assim, às vezes eu E eu converso. acho perfeito isso. Eu converso Isso vai ser sobre um- isso com meu pai. Meu pai já veio de um período muito Outra anterior geração, do meu, né? né? Por exemplo, audiência virtual era uma coisa que tava difícil pra ele de entender. E ele dizia, será que volta? Eu falo, pai, tem certas coisas que não vão retornar depois da pandemia. O custo que é tanto para advogado quanto pro fórum. Exato. Posso te dar um exemplo? Quando eu era estagiária, às vezes, audiências com um réu preso. Às vezes, era uma dificuldade tu levar o réu do presídio, tinha que deslocar o camburão da SUSEP, a gente da SUSEP. Vai Às com vezes, deslocamento. não tinha data, tinha que bater ali o calendário. E quem paga essa conta da SUSEP? Até chegar no fórum. É uma baita função. Hoje em dia, tu liga a televisão aqui, tu liga a televisão lá no presídio e tu faz audiência. Tá feito, é. Às vezes o advogado tá da sua casa, o juiz tá da sua casa. Até o risco de haver uma fuga já é minimizado. coisa, Então né? tem muita, por exemplo, às Quanto vezes aos eu valores que tu falou agora, quem é que paga a conta? Sim, exatamente. Isso diminui já é os uma grana custos. pra um. Exato. Não, e claro, assim, alguém vai ficar sem emprego. assim, Mas vai aumentar custos, tem que- por exemplo, de tecnologia, né? Vai ter que sim, ter um aporte investimentos, melhor né? de tecnologia. É. Mas, por exemplo, quando eu precisava fazer audiência em Pelotas, gente, Pelotas é aqui do lado, a pista hoje já está duplicada. Apesar disso, eu perdia quase um dia inteiro para ir fazer Claro. audiência em Pelotas. Quantos Hoje, Tarde ou amanhã. Quantas Tava consultas, lá. né? Hoje, eu tenho, agora são 5:30 da tarde, eu tenho audiência às 6 horas, eu vou pra casa, ligo a minha coisa, deu meia hora, 1 hora, eu tô pronta, sabe? Então a internet, ela traz muita facilidade e essa questão, assim, da produção de conteúdo pra mim é o mais legal. Porque tu consegue aprender tudo. Comecei falando sobre isso, né? Eu fiz a minha graduação toda presencial. Então, o Rodrigo sabe, o Rodrigo pegava ônibus comigo às vezes. É verdade. A gente pegava o ônibus às 5 horas da tarde e a gente ia voltar pra casa só meia-noite. Sendo que a aula era ali das 7 às 10. Eu morava na praia, eu era o primeiro a pegar e por muitas vezes o último. O último a voltar. Geralmente demora pra Eu pegava casa. 15, 5h20, 5h30 na praia e chegava em casa 1h30, 1 hora. Então, imagina o tempo que tu perdeu, que tu poderia estar fazendo outra coisa, né, de deslocamento. Aí fiz toda a minha graduação assim, presencial, ia, voltava, ainda trabalhava o dia inteiro aqui, né, fazia estágio no fórum. E aí eu entrei no mestrado no ano de 2020, que foi quando veio a pandemia. E eu tava preparada para encarar isso tudo de novo, né? Vamos lá, vamos encarar, ida e volta, não vai ser fácil, mas eu vou fazer. E aí veio as aulas à distância, né? O EAD. E aí muita gente condenou, né? O EAD realmente tem as suas dificuldades, mas assim, eu faço mestrado de dentro da minha casa, entendeu? E se eu quiser estudar qualquer outra coisa, eu faço. Quero fazer uma pós-graduação em sei lá o que, eu faço. Daqui de São Lourenço. Entendeu? Não, dá pra se especializar em tudo hoje em dia, né? Pega uma pandemia aí, tipo da gripe espanhola lá naquela época, sem uma internet, sem nada, o pessoal estagnou. Sem o celular, O pessoal o mundo ficou parou. estagnado, Né? E no início da pandemia agora de coronavírus mesmo, quando o mundo inteiro se pegou assim meio chocado, o mundo parou também, né? Como várias coisas tiveram que se acelerar, por exemplo, o direito foi um desses ramos que teve que se adaptar. É um baque que muito não rápido. espera, né? Tu não espera Exato, um por tombo muito exemplo, grande. o processo eletrônico já vinha sendo introduzido, né, no país inteiro, mas ainda não era regra para tudo. E muitas pessoas que vão ver o podcast não sabiam disso também. Não ter informação. Por exemplo, ainda existiam, né, e existem até hoje, claro, processos físicos, folha, papel ali, audiência presencial. Hoje em dia, tu quer entrar com processo, tu nem vê papel mais.
entendeu? É tudo Isso é bom. online. O meio ambiente agradece. Audiência virtual, cada um da sua casa, processo ali tudo eletrônico direitinho. Então, claro, tem alguns lados ruins, né? Por exemplo, fica mais... algumas coisas demoram, né? Tecnologia, às vezes a internet cai, depende de um técnico ali, uma coisa assim. Tá mais rápido ou tá mais demorado pra sair o final do... Assim, essa é uma questão um pouco É polêmica. transitar julgado. Então, assim. Boa. Essa é uma questão um pouco polêmica, na verdade, né? Porque recentemente até esse é um dos problemas, por exemplo, da digitalização, né? Da virtualização. Agora, recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sofreu um acesso hacker. Ah, não, isso vai acontecer. Então, por exemplo, todos os processos do Rio Grande do Sul foram hackeados, o Tribunal de Justiça foi hackeado. Então, tudo ficou vulnerável. Os servidores públicos e nós, advogados, nós ficamos vários dias sem poder trabalhar por causa de um acesso hacker. Tipo, alguém dentro da sua casa parou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Só alguém com muito dinheiro pagou pra alguém. Esse é um dos ônus da virtualização dos processos. Mas, e assim, muito grave, né? e muito grave, porque as pessoas ficam tudo, suscetíveis ali, né? E vulneráveis, informações confidenciais. Mas, por outro lado, tem muitas coisas que estão sim mais sellers. A questão da audiência é uma delas. Por exemplo, tinha que marcar audiência. Uma vida para marcar uma audiência, fazer uma audiência. Hoje em dia tu faz muito mais audiência ali no mesmo dia. E vai. Não tem deslocamento, tirando o tempo de deslocamento, já consegue... Claro, às vezes cai a internet, mas a gente tem que ter uma certa paciência com isso, né? A gente ainda tá se adaptando. E eu vou dizer pra vocês, as coisas não retornam mais ao que eram. Não. Não, E ainda bem, né? Esse é o Porque novo normal. Ainda bem, gente. a gente teve que viver, passar por isso aí, à força, Exato. e foi algo que... Alguma coisa ficou gostosa. Parabéns. Ficou bom. E essa a gente questão vai da seguir pandemia fazendo foi isso, foi justamente isso. Por exemplo, tá aí, tá uma pandemia e vocês vão ter que se adaptar a isso daí. Eu me formei anteontem. E eu não sabia nem o que eu ia fazer, que era virtual. Sim. Eu sentei assim, fiquei esperando, eu de terno, gravata, meus colegas, minha colega andando de carro, Sim. e vendo aqui. Mas o que Aí ela entregou o telefone pro filho dela, o filho dela dá uma olhada, assim, e eu no meio, A eu formatura? Logo quem? Logo quem? Aí eu fiquei meio assim, perdido, mas rolou, entendeu? Foi coisa rápida, eu não precisei ir a Porto Alegre. Exato. Foi muito mais rápido, o meu pai pôde ver, claro, poderia ter compartilhado, não sabia, porque não tive acesso antes. Eles falaram assim, amanhã é tua formatura, eu... Do nada. Que nem o podcast aqui, formei. amanhã é o podcast. Bora. Bora. Mas a minha colação de grau demorou 5 horas, né? 5 horas num calorão, assim. Eu fiquei 1 hora assim em casa. E aí... Eu vi quando E aí, esses tempos, uma amiga minha se formou agora, né, já na pandemia. Ela, tá aí o link pra minha colação de grau. Eu digo, eu vou olhar. Como assim? Eu vou olhar pra ver o que é. Demorou 25 minutos. Eu digo, para. tia, Foi só o corte da dela, meus certo? parabéns, é isso aqui. Se o fosse mundo no WhatsApp, precisa eu botava disso. no mais 2 vezes. Meu ali. pai e minha mãe Negócio ficaram lá 5 horas assistindo porque eu Negócio é mesmo otimizar o tempo, passei 10 segundos lá, né? Quando me chamaram, Rafaela, só Ficou sentado aí eu fui lá, básico busquei meu esperando, né? Ela não erra, hein? diploma. Foram 10 segundos. Eu ali, né, de atuação minha. E depois foram 5 horas, gente, no calor e tal. Então eu falo, tem certas coisas que a gente tem que entender que não vão retornar. Por exemplo, a audiência virtual é uma delas. A audiência não vai retornar naquela coisa de tu voltar assim, eu vou lá em Porto Alegre, sair de São Lourenço do Sul pra ir pra Porto Alegre fazer uma audiência. Não tem mais porquê, entendeu? Não tem. Rafa, Tem uma pergunta? Faz da minha. Faz, pergunta. Uma perguntinha aqui Irmão, da @Gabi Medeiros. Minha amiga. O arroba dela é GABINEDEIROS. Gabi Medeiros. Como tu lida com o machismo na tua profissão? Se é que existe. Posso fazer um parênteses? A minha pergunta é: quais as dificuldades tu teve pra passar, pra chegar onde tu chegou? E se teve problemas por ser mulher? Legal. Que já emenda uma pergunta. É aquilo, mais ou menos aquilo que a gente falou lá no início. Nenhuma pessoa chegou pra mim e falou, tu é mulher, tu não
né? É mais difícil, tu não assim... é competente. Ninguém chega pra mim e fala isso. Mas existe essa coisa velada. O nosso país tem um sistema patriarcal. Então, automaticamente, quando tu olha uma mulher jovem, advogada, é automático tu ter aquela visão, assim, de um pré-julgamento, um pré-conceito, entendeu? Então... E aqui eu posso conceito. Ainda bem. Na verdade seria o nome do podcast, pós-conceito podcast. Legal. E é justamente por isso, João, que quando eu me posiciono, quando eu venho falar contigo, eu tenho que me posicionar de uma forma assim, ó, 2 vezes mais firme do que se eu fosse um homem, entendeu? Porque eu tenho que fazer as pessoas me olharem e entender que eu sou a Rafaela advogada e que eu sou competente para certas coisas da mesma forma que os homens são. Então, e isso o maior problema, eu acho que a mulher enfrenta assim no mercado é por ser mulher e ter que mostrar que ela é competente por causa disso. Exato, mesmo sendo mulher, sabe? Parece que ela não tem... Essa é a grande questão. Eu acho a gente vive num mundo onde as mulheres elas têm que correr 2 vezes mais para se equiparar aos homens. Vou falar uma curiosidade para vocês. Recentemente saiu um estudo do World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, que diz que para haver uma equiparação entre os gêneros feminino e masculino vai demorar em torno de 99,5 anos, ou seja, quase um século, para haver uma equiparação entre gêneros. E qual é a principal explicação para isso? As mulheres e os homens têm muita desigualdade no mercado de trabalho. Isso existe. Salário menor, jornada de trabalho. A gente sabia que a jornada de trabalho da mulher é o dobro da do homem? Por quê? Porque a mulher ela é a responsável pelos trabalhos domésticos. Tem em casa ainda. Agora deixa eu contar. A mulher ela é responsável pelos trabalhos domésticos da casa. Então, além de ter o trabalho externo... Cadê que tinha que fazer isso aqui em casa? Ela tem, além de ter o trabalho externo, ou seja, a Rafaela tem que sair, tem que advogar, tem que fazer audiência, tem que atender cliente, ela tem que chegar em casa e cuidar da casa, porque é a atribuição dela. Da casa das crianças. Isso nem é mãe ainda. Exato. Então, assim... essa é a maior dificuldade, assim, né? E eu não falo muito de machismo, eu falo mais de um sistema patriarcal, de tu olhar, a sociedade enxerga o homem como mais confiança, assim, que nem foi que eu falei brincando contigo, né, João? Quando tu fala, advocacia, advogado, o que tu enxerga na tua cabeça? Tu enxerga um homem de terno, bem posicionado, né? Tu dificilmente pensa numa mulher. Se a pessoa tiver Instagram, já vai começar a pensar em ti também. Tomara, né? Por exemplo, juiz, o que tu pensa? Tu pensa num homem de toga, tu dificilmente pensa automaticamente numa mulher. E então mas isso hoje, por causa dos teus vídeos, quando alguém fala assim, um advogado... É que a palavra é masculinizada desde o início, né, cara? Tudo. O próprio nome. Exato, isso foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida. Médico. Exato, por exemplo, chega assim, olá pessoal, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas, né? Sim. Eu passei a me posicionar assim no meu Instagram. Oi, tudo bom? Boa tarde a todos. Não, boa tarde a todos e todas. Tem mulheres todas. Sim. Não foi essa, agora todas. Eu não sou muito todas, né? Não sou muito adepta do gênero neutro. Eu prefiro chegar e dizer a todos e todas, né? Sim. Quem se identifica como mulher vai se identificar como mulher. Quem se identifica como homem se der uma boa tarde também já tá bom, né? Mas assim, só que vem da nossa raiz, né? Boa tarde a todos. Tá enraizado isso aí, estrutural, entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta, eu nunca lidei diretamente com machismo, de alguém chegar pra mim e fazer uma crítica assim, tu é mulher, tu não é competente pra fazer tal coisa. Não, nunca. Mas isso tá na nossa sociedade, entendeu? Então, é justamente isso. É o velado que tu fala. É velado, é estrutural, tá lá todo dia. Ele vem por baixo, mas ele já... Então, quando uma mulher, ela chega numa audiência, ela tem que se posicionar mais do que um homem, infelizmente. A gente tá sempre tendo que correr 2 vezes mais, sabe? E isso é uma coisa que vocês estão fazendo que é muito legal aqui. Por exemplo, os primeiros episódios de vocês vão ser com mulheres. Entendeu? É tu dar a voz. Por exemplo, a gente tá agora passando por um período de Olimpíadas. Eles chamam, as Olimpíadas da Inclusão. A maioria das medalhas do Brasil foi para mulheres até agora. Entendeu? Esses dias eu ainda postei, né, no meu Instagram, se nós tivéssemos mais incentivo,
o que ia ter de mulher, assim, no esporte, em todos os lugares, né? E Mas isso é uma coisa que eu acho que tá crescendo com o Tá tempo e vai crescer crescendo, cada vez mais, né? tá mudando, felizmente. Acompanhar o futebol das mulheres, a audiência deve ser menor, mas ela é maior do que ontem. Exatamente. E será menor do que ela. Isso já é um ótimo de um avanço. É um avanço muito legal, mas é muito devagar. É muito devagar, sabe? É sempre muito, assim, ó, é muito lento. Parece que essa questão da desigualdade de gênero, ela anda a passos muito devagares, assim. Porque, às vezes, um homem olhando pensa, não acho. Mas mulheres entendem que sim, entendeu? Quem é mulher aqui e tá assistindo vai entender que sim. Por exemplo, isso em qualquer profissão. Não tô falando só na advocacia, em qualquer profissão. Tu chega num ambiente que é majoritariamente de homens, tu tem que te posicionar ao dobro, sabe? E o direito é assim, o direito é, por exemplo, a maioria dos juízes, dos desembargadores são homens. Aí tu imagina, tu chega lá numa câmara, tem 3 homens julgando e tu de mulher. Óbvio que tu vai ter que te posicionar mais. E eu faço uma ressalva do que tu falou ali, que o futuro é hoje, né? A gente vive. Sim. Né? Sempre daqui a pouco. O presente, o futuro é o presente. presente, exatamente. A gente começou isso aqui no passado. Só que tudo parece que às vezes a gente tem que desenhar para as pessoas entenderem. Tudo pode mudar. Sim. Tudo é. Só vai mudar se nada começar por Nada ti. é imutável, né? Só vai começar a mudar se for por ti. Sim. O dia que tu falar em advogado ou advogada e tu chegar assim, eu quero contratar um advogado, pensa um pouquinho antes e pensa assim, pode ser um advogado? Quem? Mas assim, tu pratica Quem é o isso. contrato? Tu tem que Começa por ti. Começa por ti, começa aqui, começa nas rodas Exatamente. de conversa, sabe? Começa Por por ti. ti. Cristiano até se Não, apavorou. e a gente tem que ter mais empatia com as pessoas. E assim, ó, e isso, E mulheres muito isso mais. parte, falando aqui, isso parte dos menores momentos assim que vocês imaginam, sabe? Aquela rodinha de conversa, assim, que alguém faz uma piada, é a hora de corrigir. Não, peraí, mas eu não gostei dessa piada. Chama no canto, pelo menos. Não fala na frente de todo ou mundo. então, tipo assim, tem coisa ou derruba direto tem já. coisa que tem que isso fazer passar vergonha. existe, assim, por exemplo, Rafaela, mas a Rafaela é mulher, advogada. Aí aquele momento dizia assim, não, peraí, não entendi, entendeu? Explica melhor. Não entendi a piada, era pra ser engraçado, sabe? Sim. E isso tem que partir, assim, ó, dos menores momentos que vocês imaginam. É aquela hora de corrigir aquele amigo, sabe? É a hora de, naquele momento, assim, que tu tem que tratar a tua mãe com respeito, a tua irmã com respeito, sabe? Não é só quando o negócio bate em ti, é tu ter aquela empatia de... é a Rafaela que tá falando ali, vou ouvir o que ela tá falando, é outra mulher, vou E ouvir antes o que de ela fazer tá uma falando. crítica que não vai levar a nada, não vai ser construtiva, pensa antes Nem de faz, abrir a boca pra não nem falar faz, tu uma vai ajudar, só vai porcaria, uma criticar. É que bobagem, nem eu tô pra não falar uma- falando aqui, vocês estão ouvindo, ao invés de dizer, não, mas eu não acho que é assim. Isso acontecia, sabe? Por exemplo, o direito é um ramo majoritariamente masculino. Sempre tem, não, mas eu não acho que é assim. Mas a gente vivencia isso, eu tô falando Com que certeza, né? sabe? E... Só contando. Não tô te perguntando. Tô comentando, né? Então, não, nunca lidei com machismo diretamente, assim, mas é estrutural. Indiretamente. Tá no nosso dia a dia e existe. Então, quando eu me posiciono, por exemplo, nas redes sociais, eu sempre tento trazer... Claro, eu gosto dessa coisa descontraída, Sim. assim, eu gosto de ser Mas o quem eu profissional sou. tem que ser um pouco mais mas sério, eu sempre né? tenho que... Eu sempre tenho que ter, assim, bater nessa tecla de eu tenho que me posicionar como profissional, porque não é a mesma coisa que um homem, por exemplo. Não Com é a mesma certeza. coisa. Pessoal, assim, a gente vai dar um intervalinho agora, 45 minutos, porque esse papo vai longe, tá rendendo bastante. Tá bom, tá A ótimo. gente tá adorando, eu pelo menos tô gosto de adorando. falar. Tô adorando, vamos dar um intervalinho, o pessoal vai ficar ali esperando 5 minutinhos, já é bom pra encher Ou vai tudo. acontecer um corte. Não, tem que Já vamos vir 1000 horas até monetizar. Tem que... Quando vocês piscarem, Eita, papai. quando vocês piscarem, a gente vai voltar. Feito ali. Só desligar.